alô, aluno do 9º ano da disciplina de Geografia. Vamos para mais uma aula. Eu sou o professor Dairan e o tema da aula de hoje vai ser produção mundial de energia. Mas antes de começar, não esqueça de dar aquele like, compartilhar, participar aqui do nosso grupo, Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Vamos lá? Primeiramente, quando eu falo de energia, vamos usar um contexto histórico para explicar a relação da energia com o ser humano. Desde o surgimento da sociedade primitiva, o ser humano utiliza energia. De qual forma? Se o ser humano fizer uma fogueira, por exemplo, para assar ou cozinhar uma carne, ele está usando energia, tá bom? Então a energia utilizada pelo ser humano desde os primórdios, ok? Só que é o seguinte, a partir da Revolução Industrial, com o advento dos combustíveis fósseis, a energia foi muito mais utilizada pelo ser humano para movimentar a nossa sociedade, tá bom? Então o ser humano utilizava a energia de diferentes formas, né? Mas só que de uma forma mais natural e mais rústica, só que com o advento da Revolução Industrial ela foi muito mais utilizada, tá bom? Vamos lá. Atualmente procura-se diversas fontes de energia no mundo. Por que, professor, essa procura de diversidade de energia? Porque o combustível fóssil ele é finito. O que é que isso significa? Em algum momento ele vai acabar, porque a fonte dele é escassa. Então vai chegar um momento que nós vamos ter que utilizar novas fontes de energia, porque essa fonte vai se esgotar, tá bom? Então por isso que vem a corrida de diversas procuras de fonte de energia, principalmente as fontes de energia sustentáveis, que podem ser renovadas. Vamos lá? Eu tenho aqui um gráfico da utilização de energia no nosso mundo. O que é que vocês percebem, por exemplo? Vocês percebem, eu tenho um gráfico aqui, onde o petróleo, basicamente, quase 50% da energia fornecida é utilizada pelos combustíveis fósseis, como o petróleo e os seus derivados. O que é que isso significa? Nós somos muito dependentes do petróleo. Vamos para o gráfico no caso, direita, que é um pouco mais recente. Vocês percebem o que é a diferença de um gráfico para o outro. Os gráficos estão separados por tempo, ok? À direita tem um gráfico recente, essa esquerda tem um gráfico muito mais antigo. Vocês percebem o quê? Que o petróleo ou as fontes de combustíveis fósseis perderam a sua utilização. Perderam gradativamente a sua utilização. Por quê, professor? Porque eles procuraram novas formas de energia, tá bom? E o que acontece? Por exemplo, quais são essas outras formas de energia? Vou falar para vocês daqui a pouco, ok? Vamos lá, é o seguinte, novamente, trabalhar com geografia, você trabalha com mapas diariamente. Aqui é um mapa temático do nosso planeta, onde eu tenho o quê? Quanto mais escura a tonalidade de um país, o que é que significa? Eu tenho um país que utiliza muitas fontes de combustíveis fósseis. Quanto mais clara for esse país, significa que tem uma menor quantidade de uso de combustíveis fósseis. Vamos lá? Quais são os países que utilizam mais combustíveis fósseis? Olhando para o mapa aqui, é simples. O norte da América, países europeus e a China. São os que mais utilizam combustíveis fósseis. Os outros utilizam de forma gradativa ou intermediária ou usam pouca quantidade de combustíveis fósseis. Só que é um combustível muito utilizado atualmente. Ok? Vamos lá. O petróleo ele vai ser uma definição. O hidrocarboneto fóssil de origem orgânica, encontrado em bacias sedimentares, resultados do soterramento de antigos ambientes aquáticos. O que significa? O que é o petróleo? O petróleo é derivado de estruturas minerais ou animais que, por exemplo, foram soterrados há milhões de anos atrás. E com o passar do tempo, esse material orgânico acaba se tornando petróleo. Então, isso é o petróleo. Ok? O petróleo ele é líquido e apresenta maior facilidade de transporte do que o carvão mineral. Por isso passou a ser consumido em grande quantidade. Outra coisa, o petróleo é muito utilizado porque também ele é de fácil transporte. Ok? Vamos lá. É o seguinte, aqui eu tenho dois gráficos, tá bom? Onde eu tenho os maiores produtores de petróleo, por exemplo, do lado esquerdo. Quem é o maior produtor, pessoal?
Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait. São os maiores produtores de petróleo. E o que é que acontece? Onde é que está o Brasil aqui? Está lá no finalzinho. É um produtor em potencial, só que não tem a mesma quantidade que esses países aqui que eu falei anteriormente. Tá bom? E aqui do outro lado eu tenho uma faixa de tempo da produção de petróleo e do preço de petróleo. Oxente, professor, por que o gráfico está assim oscilando muito para baixo, muito para cima? É porque é o seguinte, o petróleo ele passou por algumas crises ao longo do tempo. E quais foram os motivos dessas crises? Um dos motivos é a própria guerra. O que aconteceu? Vamos dizer que eu sou dependente do petróleo, eu tenho que sempre importar petróleo. O que significa? Se tiver um problema entre os países produtores de petróleo, o que acontece? Eles disparam, por exemplo, o preço do petróleo, eu tenho que pagar esse petróleo muito mais caro. Isso é muito ruim para um país que ele é dependente do petróleo. Vocês utilizam petróleo para muitas coisas, não é só para abastecer o carro não. Tá bom? Então o que acontece? Vários países, assim como o Brasil fez, se tornou o que? O que se chama de autossuficiente. Começou a incentivar a procura de petróleo no nosso país. Principalmente por causa dessa oscilação no preço do petróleo. Tá bom? Carvão mineral e gás natural são outras fontes de energia. Vamos lá? Com relação ao carvão mineral, existe uma grande quantidade de reserva, que eu tenho os valores de reserva do carvão, ok? Só que qual é o tempo de vida útil do carvão, por exemplo? Vamos supor, daqui a 110 anos, com perspectiva, todo o carvão do mundo vai ser consumido. Então ele é uma fonte limitada, ok? Petróleo. Qual é o tempo de vida útil do petróleo no nosso planeta? Por exemplo, já que estamos consumindo demasiadamente, significa que daqui a 52 anos, por exemplo, todo o petróleo do mundo vai acabar. E aí? Precisamos de novas formas de fonte renováveis para sustentar o nosso modo de vida. Com relação ao gás natural, temos até 54 anos de utilização de gás natural, porque nós estamos consumindo também boa parte do gás natural do nosso planeta, tá bom? Então, todas essas fontes de energia têm um tempo de vida útil. Vamos lá? Já que temos essas fontes de vidas limitadas, principalmente atualmente, estamos à procura do que é chamado de energias renováveis, que são energias que a gente pode utilizar demasiadamente, infinitamente. Vamos falar assim, tá bom? Mas não é a palavra correta. Quais são essas energias conhecidas? Energia elétrica. Nosso país utiliza muita energia elétrica. Biomassa. Nosso país também está incentivando a utilização de muita biomassa. Energia solar e energia eólica são exemplos de energias renováveis que vários países, assim como o Brasil, está incentivando para substituir as energias não renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Desafio para vocês. Por que o setor energético é considerado estratégico para um país? Vamos lá? Porque a partir da década de 30 começaram a surgir empresas petrolíferas estatais em diversos países. Dá uma pesquisada no Google, é muito interessante essa informação. Isso ocorreu também no Brasil. Quais são as vantagens e possíveis desvantagens da expansão do consumo mundial do biocombustível? Tá bom? O biocombustível é uma forma de energia que tem vantagens e tem desvantagens, tá bom? Vocês vão lá, pesquisem, coloquem aqui a resposta que eu quero ver. Então vamos lá, boa sorte e vamos lá, gente.